as massacres de Sabra e Shatila, que aliás não israelenses fizeram, mas israelenses toleraram o massacre. Ariel Sharon foi o ministro da Defesa e contra Sharon e pedindo a demissão dele, 400 mil israelenses foram nas ruas em Tel Aviv. Isto na época foi 10% de toda a população. O equivalente seria uma demonstração no Brasil de 20 milhões de pessoas em São Paulo. Se todos então forem, ok. Então isto foi relativamente enorme, sim? Sem equivalente quase. E começa então um estudo, uma conscientização de muitos desenvolvimentos negativos, não só da ocupação do Líbano, mas também, e mais particularmente, da ocupação de Gaza e de Cisjordânia. E também, cada vez mais, a situação dos árabes em Israel. Então, isto abre um espaço para análises, mobilizações políticas, expressões artísticas e muito mais. Isto vai, eu acho que o outro ponto é 2000, com o fracasso de Camp David. E o fracasso de Camp David está seguido pela segunda intifada palestina. A segunda intifada palestina tem um caráter terrorista, termina praticamente falando as tentativas de diálogo e coexistência com os palestinos e torna elas cada vez mais ilegítimas. Por outro lado, e isto também é algo que eu ainda me lembro bem, 82 foi no mundo, talvez mais do que 67, o começo de uma maciça crítica a Israel. Com os seus bombardeios a Beirute, a entrada, a ocupação de um outro país soberano, os massacres de Sabra e Shatila, que num primeiro momento foram imputados a israelenses. Então, a crítica que se faz dentro de Israel tem como pendente, como correspondente, críticas fora de Israel. Mas estas críticas fora de Israel não raramente têm conotações antissemitas. Hoje estas conotações são muito mais claras do que em 82. Mas já na época não foi assim totalmente negligenciável. E este caráter antissemita das críticas a Israel, obviamente, é um entrave muito pesado para críticos dentro de Israel, que então são judeus israelenses que criticam seu próprio governo, mas que precisam enfrentar a resposta de outros israelenses que dizem, bom, vocês fazem causa comum com antissemitas, com nossos inimigos, vocês são traidores. E então isto tira a legitimidade de uma crítica que de antemão já não é fácil. Com isto então, após o fim deste processo de paz, a crítica sionista, tanto quanto anti-sionista, continua, obviamente, mas está sob uma pressão muito mais forte do que antes. Então, quais são alguns destes fatores? Um grupo, e isto tem, em termos da legitimidade do Estado de Israel, uma grande influência, um grupo que já encontramos são chamados novos historiadores. Estes novos historiadores, então, são historiadores, em geral, israelenses, em geral, judaicos, que, estudando a abertura de arquivos israelenses, chegam a uma análise bem diferente da história de Israel, em particular dos eventos de 48, do que foi a versão oficial que foi ensinada nas escolas e nas mídias dentro de Israel. Então, talvez a questão mais importante ali é o que causou o núcleo do conflito, que é a questão dos refugiados palestinos. Sim? Os dois propoentes mais importantes aqui são Benny Morris e Ilan Pappé. Benny Morris é mais moderado. Ele diz, bom, a causa foi o caos da guerra. Houve
houve eventos de expulsão, mas eles foram relativamente raros, enquanto Ilan Pappé, mais radical, diz, bom, o desaparecimento dos palestinos de Israel em 48 é o resultado de uma limpeza étnica premeditada. E aqueles anti-sionistas vão dizer, bom, é lógico, pois faz parte do programa sionista de antemão de acabar com a presença dos palestinos. Então, isto é algo que vai imediatamente para a base da legitimidade de Israel e do sionismo. Alguns nomes, provavelmente vocês conhecem vários. Um precursor importante foi Simcha Flapan. Os próprios historiadores não são tantos. Eles se dividem entre sionistas e anti-sionistas. Então, Benny Morris é claramente sionista. Anita Shapira não é realmente uma nova historiadora, mas mesmo assim ela publicou sobre